Olá, iremos introduzir agora o conteúdo da termodinâmica, que estuda a relação de temperatura e calor, mas relacionado mais especificamente aos gases. Então nós vamos ver primeiramente a característica de um gás, o que é um gás, e os componentes relacionados às transformações termodinâmicas. Coloco aqui uma imagem introdutória, que está lá no livro de vocês, no início de termodinâmica, uma foto de uma nebulosa de Órion. Então as nebulosas são grandes nuvens de poeira e gás, geralmente o hidrogênio. Aqui é uma imagem feita pelo telescópio Hubble de 2012. Então o gás ele é um elemento que está presente de forma muito abundante na natureza. No estudo, mais especificamente do gás, que nós vamos falar de termodinâmica. Vocês vão entender, depois que nós falarmos numa aula posterior, quando formos falar sobre as leis da termodinâmica, aí eu vou dar uma contextualizada com a Revolução Industrial. Vocês vão ver que o estudo sobre os gases impulsionou a parte tecnológica, de máquinas e várias ferramentas que levaram à Revolução Industrial. Mas o que seria um gás? Chamamos de gás o vapor de uma substância cuja temperatura esteja acima da temperatura crítica, acima da qual o vapor da substância não pode ser liquefeito. Então nós vamos chamar isso aqui de o gás, na verdade, como ser um vapor, tá? Uma substância acima da temperatura quando estamos ali num outro estado da matéria. Nós conhecemos o estado sólido, líquido e o gasoso. Então o gás ele vai possuir três características que vão definir seu estado. Que vocês têm que gravar essas palavrinhas aqui, ó: pressão, volume e temperatura. Na equação geral dos gases ideais, que vai ser o PVT, tá? Que é pressão vezes volume dividido por temperatura, vai ser igual pressão vezes volume dividido por temperatura, sendo a primeira relação do estado inicial e a segunda relação de um estado final. Então, ó, um gás em condição inicial 1 sofre uma transformação que o deixa numa condição final 2. Sempre que acontecer algum experimento onde você vai ter um certo gás, onde você vai submetê-lo a umas relações, umas transformações termodinâmicas, então ele vai passar de um estado inicial para um estado final. Então, certos problemas ele vai te dar lá pressão, volume e temperatura inicial, pressão, volume e temperatura final. Agora, nós vamos ver que pode acontecer de um desses valores ficarem constantes. Aí nós vamos ter as transformações isobáricas, isovolumétrica, isotérmica, que vai ser o objeto de estudo aqui dos próximos slides. Por quê? Você pode ter todos esses três variando, tanto no estado inicial quanto no estado final, que nós vamos chamar equação geral. Mas vai ter também as equações específicas de cada um desses. Então você pode ter a pressão constante, você pode ter o volume constante e a temperatura constante. Se tiver um desses constante, nós vamos ter as três possibilidades que nós veremos aqui nos próximos slides. Então, o que vai ser a transformação, por exemplo, isobárica? Isobárica vai ser quando a pressão é constante. Sempre quando o valor for constante, a gente vai cortar ele da fórmula. Então, olha só. Se eu tinha lá PVT igual a PVT, então pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes temperatura 2 dividido por pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2, se eu coloco a pressão constante, então esse valor vai ficar igual no início e no final. Então ele não vai alterar os nossos cálculos. Então a gente pode cortar ele da fórmula. Então, ó, pressão é constante, isobárica. E a temperatura e o volume são variáveis. Então, basicamente, eu vou ter volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Então, o volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então, você vai ter essa seguinte situação. Como o volume e a temperatura vão ser diretamente proporcional, então eles vão sempre aumentar de forma constante. Tá? Então, uma temperatura 1 com volume 1 vai ser proporcional aqui, ó, diretamente proporcional à temperatura 2 com volume 2. Vocês vão entender isso melhor nos exercícios, tá? Essa questão de constância. Mas, basicamente, quando você tem uma igualdade de frações, vocês aprendem isso lá em matemática, você vai ter uma relação diretamente proporcional. Então, você vai ter uma reta, um gráfico. Vai ser diferente de quando vamos ver o terceiro caso, onde você vai ter uma parábola. Por quê? Você vai ter duas multiplicações, uma igualdade com duas multiplicações diretas. Então ele vai ficar inversamente proporcional. Mas basicamente você tem que lembrar aqui, ó, isobárica é quando a pressão é constante, então vai variar o volume e a temperatura. Então você corta a pressão aqui da fórmula, você não coloca a pressão.
E a outra possibilidade é a transformação isovolumétrica, quando o volume é constante. Aqui é fácil de gravar, tá? Volumétrica, iso é sempre de igual, então o volume vai ser constante, então você vai retirar o volume aqui da fórmula, então não vai ficar PVT, vai ficar P sobre T igual a P sobre T, tá? Inicial e final. Então, eu vou ter a temperatura aqui, lembrando, gente, que a temperatura sempre fica no eixo X, tá? Fica sempre aqui no eixo horizontal. Pressão e temperatura. Então, ó, quando o volume é constante, a pressão e a temperatura são variáveis. Então, pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. A pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, sempre vai ter aqui uma relação de proporcionalidade. Outra coisa importante, ó, que a temperatura vai ter que estar sempre em Kelvin. Então, seja qualquer situação de cálculo de termodinâmica, a temperatura tem que estar sempre na escala Kelvin. Se você vê um problema em que a temperatura está na escala Celsius ou Fahrenheit, você tem que converter para a temperatura para Kelvin. Também deixa essa observação aqui quando nós falamos de transformação isobárica. Então, isobárica, pressão constante, varia a volume e temperatura. Isovolumétrica, volume constante, varia a pressão e temperatura. A isovolumétrica pode ser que vocês encontrem também esses outros dois nomes. Eu botei em barra aqui, porque pode ser que você pegue uma questão falando assim, ó, transformação isométrica, isocórica, está se referindo a volume constante. E a terceira que nós vamos ter é a transformação isotérmica. O que permanece constante? A temperatura. Lembra que a temperatura é a parte de baixo da fórmula? PVT. Então, se eu tenho a temperatura constante, eu vou cortar a temperatura dos dois lados da igualdade. E aí, como eu vou ter uma multiplicação, né, uma igualdade de duas multiplicações, ele vai ser inversamente proporcional. Então, ele vai criar uma parábola. Tá? Essa parábolazinha aqui, na verdade, nós vamos chamar de isoterma, que vai ser quando você vai ter uma relação inversamente proporcional ao volume. O que significa ser inversamente proporcional? Que é quando aumenta um, diminui o outro. Tá? Porque nas relações diretamente proporcional, ó, aumenta um, aumenta o outro também. Tá? Então, ó, aumentou a pressão 1 para a pressão 2. Então, quando passou a pressão 2, aumentou. Então, aumenta também a temperatura. Tá? Então, a temperatura 2 vai ser maior do que a temperatura 1. Da mesma forma, a pressão 2 é maior do que a pressão 1. Então, aqui também, ó, volume 2 é maior do que o volume 1 e a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Vocês podem ver isso pelo gráfico. Ó. Aqui, ó, nesse ponto, tanto aumentou ó, a temperatura 1 com o volume 1, passou por um segundo estado, onde a temperatura 2 com o volume 2 também são maiores. Então, ó, percebam isso, é diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta outro. Isso significa ser diretamente proporcional. Vocês veem isso em matemática. O que é inversamente proporcional? Ó, aumenta um, diminui o outro. Quer ver? Ó? Pressão 1 corresponde aqui, ó, pressão 1 com, ó, pressão 1 com volume 1. Você aumenta o volume, o que acontece com a pressão? Diminui. Então, olha só, a pressão 1 era maior aqui quando o volume era menor. Você aumenta o volume e diminui a pressão. Pode perceber que elas são inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Então, ó, aumentei o volume? Não aumentei, ó, passei de volume, ó, estado inicial 1 com volume no estado inicial 2. Então, ó, o volume aumentou. Só que no que eu aumento o volume, a pressão diminui. Tá? Então, isso significa ser inversamente proporcional. Macete, vocês só precisam gravar essa fórmula. Então, ó, se você professor só precisa gravar essa fórmula, sim, porque olha só, conforme se você gravar essa única fórmula aqui, o que você vai fazer? Tem que lembrar do PVT, igual a PVT. Estado inicial 1, estado inicial 2. Tranquilo. O que você vai fazer? Se a pressão for constante, você vai cortar a pressão da fórmula. Então, você vai ficar com volume 1 sobre temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Se a pressão que está constante é isobárica. A isobárica é o único termozinho que é um pouquinho mais chato vocês gravarem. Porque as outras são muito fáceis. Porque olha só, se eu tiver o volume constante, vou cortar o volume e o volume. Vou ficar pressão sobre temperatura igual pressão sobre temperatura. Volume constante, isovolumétrica, de volume. Ah, e se for a temperatura? Isotérmica, que aí vai estar constante, a temperatura está constante, corta a temperatura de um lado, corta a temperatura do outro. Então vai ficar P vezes V igual a P vezes V. Tá? Sempre lembrando, estado inicial e estado final. Então, ó, isobárica, pressão constante, corta a pressão. Fica volume sobre temperatura. Isovolumétrica, volume constante, corta o volume dos dois lados, fica pressão sobre temperatura. Isotérmica,
corta a temperatura, fica pressão vezes volume igual a pressão vezes volume. Então é basicamente isso. Você gravar essa fórmula aqui e gravar as palavrinhas isobárica, isovolumétrica e isotérmica, tá? Você basicamente consegue gravar aqui as relações e aí você vai substituir nas fórmulas, porque o exercício que nós vamos fazer no próximo vídeo aqui, o que vai acontecer? Eu vou dar para vocês, geralmente o problema vai te dar 3 desses valores, você precisa substituir na fórmula e descobrir a terceira incógnita, né? A quarta incógnita, melhor dizendo. Você já tem 3 aqui que o problema vai ter que te dar e você consegue descobrir uma quarta. Outra coisa, vocês também tem que saber desenhar o gráfico, tá? Então, esses gráficos que estão aqui, vocês precisam saber desenhar. E aí nós vamos ver nos problemas também, tanto a resolução da questão, de achar o valor que está faltando, quanto de desenhar o gráfico. Esses aqui, acredito que seja muito fácil vocês fazerem, a isobárica e a isovolumétrica. A única que pode talvez complicar um pouquinho, mas na verdade nós vamos ver que não tem nenhum mistério, é essa daqui, da isotérmica. Basicamente vocês vão ter que colocar um valor de volume inicial, volume final aqui, e ligar os pontos. Lembrando que vocês vão perceber até pelos cálculos que quando você sair de um volume 1, que você tinha uma pressão 1, quando você aumentar o volume vai diminuir a pressão. Tá? Então vocês conseguem observar isso pelos valores, aí fica fácil mesmo desenhar o gráfico. Outra coisa, tanto na isobárica quanto na isovolumétrica, vocês têm que tomar cuidado, deixar sempre a temperatura aqui, ó, no eixo horizontal. Aí vocês colocam tanto a pressão quanto o volume nesse eixo aqui vertical. Já aqui, quando você tiver pressão, o volume, deixa o volume no eixo horizontal e a pressão no eixo vertical. Isso aqui são convenções que vocês têm que seguir. Tranquilo? No exercício, acho que vai ficar mais esclarecido essas relações aqui. Então, até o próximo vídeo.